Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da semana Reprogramar. Reprogramar a nossa mente para alcançar os nossos sonhos. E eu até diria assim, não exatamente alcançar, mas facilitar o processo, né? Facilitar o processo da realização daquilo que se deseja. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, né? Eu sou Jaqueline Silva, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, sou terapeuta e mentora, criadora da mesa vibracional quântica CENIV, uma ferramenta para a expansão da consciência, uma ferramenta para quem está buscando por cura, cura nas áreas profissional, de relacionamento, finanças, família. É um método incrível que eu desenvolvi aí no meu processo do despertar e que hoje, né, eu utilizo essa ferramenta tanto nas sessões individuais, né, se a pessoa quiser fazer uma sessão individual comigo dentro do CENIV, ou da mentoria, que é todo o caminho, né, que a gente passa pro despertar da consciência. E uma novidade, para quem me acompanha já sabe, para quem está chegando agora, a novidade é que agora eu vou dar formações de mesa vibracional quântica para quem quer se tornar um terapeuta vibracional, um terapeuta de mesa vibracional quântica. Então, se você sente aí um chamado de trabalhar com o despertar da consciência, de trabalhar com a cura vibracional, este é o momento. A nossa primeira turma começa em novembro e se você tem o sonho aí de trabalhar com as terapias holísticas, trabalhar com a medicina vibracional, podendo trabalhar assim de lá da sua casa, de onde você estiver usando apenas o seu celular, essa é uma oportunidade para você, tá bom? Mais informações, entre em contato comigo. Então vamos lá, a gente está falando sobre a semana Reprogramar. Na primeira aula nós falamos sobre crenças, como elas são formadas, como quebrar essas crenças através de exercício. Claro que eu dei só o básico, né, gente? No nosso grupo de mentoria fechado, que começa dia 4 de novembro, para quem participar do grupo fechado, nós vamos se aprofundar na reprogramação das crenças. Cada um vai olhar para o seu sistema de crença e eu, como mentora, vou te ajudar detalhadamente a reprogramar essas crenças limitantes, ok? Mas ali na primeira aula você já tem um conteúdo para entender como que elas se formam e como faz para reprogramar. Na segunda aula nós falamos sobre o alinhamento mental, nós falamos sobre as três mentes, a mente consciente, a mente inconsciente e a mente superior, como que essas três mentes são formadas e nós fizemos um exercício do alinhamento dessas três mentes para conseguir com facilidade atrair, né, os desejos, os sonhos, alcançar uma meta. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste a aula 1, a aula 2, porque hoje nós vamos falar de energia da cocriação. Então, falando aí um pouquinho, né, da minha história, vou voltar um pouquinho aqui, contar um pouquinho sobre a minha história. Eu vim aí de uma família humilde, né? E eu sempre fui investigadora, eu sempre fui um padrão diferente da minha família, né? Até algumas pessoas me chamavam de ovelha negra. Hoje isso não me afeta mais, mas confesso que algum tempo atrás eu sofri bastante com relação a isso. Por que me chamaram de ovelha negra? Porque eu fazia tudo diferente, eu era a rebelde. Então eu fazia tudo diferente do meu sistema, todo mundo ali no mesmo padrão, na mesma religião, fazendo tudo convencionado, né? E eu era a pessoa que fiz totalmente diferente do meu sistema familiar, né? Depois eu fui entender que você ser diferente, você na verdade é o buscador, aquela pessoa que vem para realmente mudar alguma coisa no sistema familiar, porque aquele sistema está repetindo o ciclo por muito tempo, né?
Então eu fui essa buscadora do meu sistema familiar. E claro, esse caminho do buscador, ele tem um monte de pedras no meio do caminho, né, gente? Não é assim tão simples como parece. Então, eu passei sim por grandes desafios, perdas, altos e baixos, né? Mas hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu falo assim: meu Deus, valeu a pena tudo o que aconteceu para ter a consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma consciência de paz, de tranquilidade, de amor, de felicidade, de saúde. E isso realmente não tem preço. Quando a gente olha para trás e vê que você está na paz, né? Que eu acredito assim que a paz é algo que todo mundo busca no fundo, no fundo, no fundo, né? Todo mundo busca o quê? A paz, né? Então, esse sentimento, esse estado de espírito, isso realmente, quando eu olho para trás, eu falo, valeu a pena. Então, o caminho que eu fui buscando para transcender, para encontrar o meu ponto de equilíbrio, foi através do autoconhecimento. Então, primeiro é o autoconhecimento, depois é o que? Você se desenvolver como pessoa, desenvolver a sua mente, desenvolver a sua espiritualidade. Claro que isso tem um caminho, gente. Nada cai do céu, né? A não ser a chuva. Então, gente, construir este caminho é quando você diz sim para algo muito maior. Um dia alguém bateu na minha porta e eu olhei para esse alguém e falei: chegou a hora de olhar para minha missão, de se alinhar com o meu propósito, aquilo que eu vim fazer na Terra. E hoje faz muito sentido esse alguém que bateu na minha porta e eu disse sim. Né? Hoje faz total sentido para mim todo o caminho que eu passei para chegar no despertar da consciência, para alcançar esse toda essa quebra de paradigmas, né, que a gente está falando aí na nossa semana do reprogramar. Então, para eu chegar no nível de consciência que eu cheguei hoje, que é nesse estado de paz, é num estado de criação, um estado assim que você pensa e você cria aquilo que você deseja, se tornando realmente um co-criador, senhora do seu próprio destino, né? Independente. Para chegar nesse nível, eu tive que romper muitas coisas e deixar muitas coisas para trás. Então, eu deixei empresas, né? Empresa que eu tinha construído, tive que também rever algumas questões relacionadas a casamento, né? Um padrão, assim, que ali eu já não cabia mais naquele padrão, naquele sistema, como aquilo estava funcionando, tive que fazer uma ruptura também. Então, quando você diz sim para o seu chamado, talvez você precise muitas vezes deixar coisas para trás ou simplesmente transmutar, né? Às vezes você pode continuar fazendo a mesma coisa que você já fazia, mas com um olhar totalmente diferente, né? Você muda o seu olhar com relação às coisas que você faz, com relação às pessoas que estão à sua volta. É um olhar totalmente diferente. Então a gente vai quebrando os paradigmas, a gente vai quebrando as crenças que a gente traz muitas vezes lá do nosso sistema familiar e a gente vai fazendo um jeito novo, digamos assim, né? Uma nova visão. E foi isso que eu fiz, eu construí uma nova visão de ser terapeuta, uma nova visão de ver a vida, uma nova visão de ver o relacionamento amoroso, uma nova visão do que é espiritualidade. Então eu fui construindo algo novo, né? Hoje eu nem sei como que vai ser o meu futuro, porque eu digo assim, as minhas páginas estão em branco. O que importa é o presente, o que importa é o que eu estou construindo hoje. É isso que importa. Quando a gente quer falar de reprogramação mental, reprogramar, o que nós precisamos entender? Entender todo esse paradigma que a gente traz, todas essas crenças limitantes, e entender como que o universo funciona. Se a gente não entende como que o universo funciona,
a gente vai ficar preso nas correntes, preso naquilo que as pessoas impõem pra gente, né? Então, por exemplo, preso muitas vezes, com todo o respeito, né, a cada religião, porque eu passei por várias religiões diferentes e todas têm o seu benefício e também têm o seu lado negativo. Mas quando você abre as cortinas, quando você tem uma nova visão, quando você quebra esses paradigmas, você entende que a sua comunhão com Deus, ela é ali diária. A sua comunhão com Deus é criar algo novo, né? A sua comunhão com Deus pode ser dessa maneira também. Às vezes você pode estar se sentindo meio fora do seu lugar, né, tentando se encaixar em algum padrão e às vezes nenhum daquele padrão você se encaixa. Que nem no meu caso, eu passei por várias religiões e eu não me sentia à vontade em nenhuma delas. Então, eu já falei isso em outro vídeo, né? Eu já fui católica, eu já fui adventista, eu já fui espírita, eu já fui em centro de umbanda, eu já fui em várias religiões, gente, buscando entender essa conexão com Deus, buscando entender o que era Deus, o que era a vida, qual é o sentido de tudo isso. E no meu olhar, na minha visão que eu tenho hoje, eu entendi que Deus, ele sempre está perto da gente, não é algo que está lá longe, que é essa coisa do que colocam muitas vezes como você distante de Deus. Deus está tão pertinho, gente, Deus está tão perto que basta a gente querer se conectar com Ele, né? Deus está muito perto. Então, por que eu tô falando isso? Porque não adianta entender só de mente. Não adianta só entender como que seu cérebro funciona. Não adianta só entender o que é corpo, mente. Você precisa entender também o que é espírito, né? Então, o espírito, ele é uma energia. Talvez, dependendo das suas crenças, isso soe meio estranho. Mas o espírito, ele é uma energia com uma consciência. E essa energia e essa consciência, muitas vezes ela tá ali paradinha, quietinha, até que o momento que você fale assim, né? Algo dentro de você diz assim: está na hora de despertar este espírito. Está na hora de despertar essa consciência, está na hora de trazer essa presença para mim. E aí, gente, foi isso que eu fiz. Em algum momento da minha jornada, eu falei assim: essa vida que eu tô levando não dá mais, não é a vida que eu quero para mim. E então eu fui buscar realmente as coisas do alto, porque as coisas daqui já não estavam assim fazendo tanto sentido. Por quê? Porque você vai alcançando seus objetivos, tá? Você tem um sonho, eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter carro, eu quero ter uma empresa, eu quero ter dinheiro. Gente, eu consegui tudo isso. Eu consegui dinheiro, eu consegui casar, eu consegui comprar carro, consegui casa, consegui, sabe, tinha uma empresa, mas sempre faltava alguma coisa. Sabe assim, quando você tem, mas você não se sente satisfeito? Então eu vi que aquilo não ia durar muito, que por mais que eu tivesse condições de atrair bens materiais, de ter bens materiais, aquilo não me preenchia. Sempre tinha um vazio. E eu falei assim, cara, não dá, eu não quero viver com esse vazio mais, não dá. Eu sentia um rombo no meu coração, eu sentia um rombo na minha alma, eu sentia assim que eu nem existia. Era uma crise existencial muito grande, mas eu queria entender por que daquela crise, quem eu era, quem realmente eu era, meu Deus, quem eu era? Eu não sabia quem era a Jaqueline, eu não sabia de nada. Então eu fui buscar entender quem eu era.
E aí, gente, quando você diz sim para esse chamado, que é o chamado da sua alma, né? Você vai mergulhar em águas sombrias, tá? Não pense que é assim tão bonitinho como a gente enxerga por aí. Você vai mergulhar nas noites escuras da sua alma. Mas depois vem o frescor. Depois vem o frescor, tá? Então, você vai mergulhar para fazer é como se fosse fazer um resgate, sabe? Deixa eu resgatar isso daqui, deixa eu entender como isso daqui funciona. E aí foi isso que eu fiz, e daí fui passando lá pelas crenças do meu sistema familiar, eu fui montando história, eu fui entendendo qual era a origem da minha família, que veio de guerra, aí depois de índios que tiveram escravos. E aí eu começava a olhar para aquela história e eu chorava, chorava, chorava. Eu chorava porque as fichas começavam a cair. Aí eu fui entendendo, meu Deus, eu vim de tudo isso, eu vim de toda essa história. Eu vim dessa família onde teve escravos. Eu vim dessa família onde teve guerra, onde que os meus antepassados tiveram que largar suas casas, largar a família e vir para uma terra nova chamada Brasil. E aí de repente chega nessa terra nova com uma cultura diferente, uma cultura indígena, né? Hoje eu até brinco assim que eu sou uma índia da cara branca, né? De tão misturado que é os clãs, as raças, enfim. E eu fui entendendo isso no meu despertar da minha consciência, no caminho que minha alma foi passando, porque até então eu me sentia uma pessoa assim, perdida na vida, sabe? Quando a crise existencial bateu na minha porta, eu senti aquele vazio misturado com essa crise, não sabia quem eu era, não sabia para onde que eu ia, o que estava acontecendo comigo. Entrei assim até num estado assim de esquizofrenia, sabe? Mas aí quando você vai montando o quebra-cabeça, quando você vai vendo que você está chegando no topo da montanha, só falta mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, opa, puc. De repente você chega no topo e aí você entende, daí tudo faz sentido, e aí cada coisinha começa a se reorganizar, cada coisa fica no seu lugar, você monta o quebra-cabeça e fica tudo claro, você entende por que exatamente tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Como dizem, né? Nenhuma folha cai de uma árvore que não seja com a permissão do Criador. Então Deus foi ali trabalhando na minha vida, moldando o meu caminho. E teve uma época que eu fiquei até revoltada com Deus. Eu falei assim: Deus não existe, porque olha onde que eu estou. Eu cheguei no fundo do poço, sabe? E a impressão que eu tinha assim: eu cheguei no fundo do poço e não tinha ninguém lá para me dar a mão. E aí, aquela noite foi a noite sombria da alma. E ali eu fiquei por alguns meses e anos, até que um dia eu resolvi levantar. Até que um dia eu decidi, né, por isso do poder da decisão. Eu decidi, eu falei assim, chega, eu não quero mais isso pra minha vida, chega. E aí eu fui levantando e levantando e levantando e eu fui entendendo cada coisa que foi acontecendo comigo. E hoje eu entendo que foi necessário exatamente daquele jeito, não tinha que ser de outro jeito, era daquele jeitinho mesmo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque aí você faz a integração. Você se torna um ser integral, você para de ser um ser fragmentado. Enquanto o seu corpo estiver no piloto automático, a sua mente estiver viajando, o seu espírito estiver dormindo, não adianta você estar nessa existência. Você vai estar fragmentado, você vai sentir um rombo no seu coração, você vai sentir um rombo na sua alma, você vai sentir que os seus projetos não fazem sentido, você vai entender que você vai ver que o emprego que você tá não te traz felicidade, você não tá feliz com o que você está fazendo, que você está apenas sobrevivendo.
E isso é um padrão arcaico, isso é um padrão de lealdade, isso é um padrão que te deixa preso. E a minha missão hoje, como mentora, a minha missão hoje, como uma profissional que ajuda no despertar da consciência, no desenvolvimento pessoal, é levar essa informação para você. Que você não é um ser fragmentado, que você é um ser integral e que precisa aprender, se você quiser, claro, o chamado tá aí, você abre a porta se você quiser. Unir o seu ser, unir a sua mente, unir a sua alma, unir o seu corpo, unir o seu espírito, fazer o que? A integração. Em algum momento, tudo isso foi fragmentado, né? E foi necessário essa fragmentação. Mas enquanto você sente esse rombo aqui, ó, é porque falta essa união, falta essa integração de novo. E aí, quando a gente fala de integração, é entender como que as coisas funcionam, é entender como que a sua mente funciona, é entender do que você é feito. Você não é feito de matéria. A matéria, ela é só consequência, ó. Você é feito de espírito, você é feito de energia, você é o prana, você é o elan vital. Entendeu? Então, a energia com a informação que está ali vai formar o seu corpo, vai formar quem você é. O seu corpo é a casa do seu espírito. O seu espírito está materializado. Então, quando você entende isso, você vai entendendo que aqui fora é a mesma coisa. Tudo é energia, tudo está vibrando, tudo tem informação. E aí, tudo começa com um simples pensamento. Parece meio, né? Mas tudo começa com um pensamento. Pensa e cria. Pensa e cria. Porque nós somos filhos do Criador, nós somos co-criadores. A mente suprema, a mente maior, ela pensa e cria, como está lá em Gênesis, né? E o verbo se fez. E aí foi criando as coisas. Pensou, criou. Então, gente, é uma nova visão, é um novo jeito, é um novo olhar para o novo, né? Então, ser um co-criador é entender essa nova forma de você entender como que as coisas funcionam. Então, você é energia. A sua energia ali começou já pluft, com papai e com mamãe que disseram sim para o seu chamado, e aí veio pai, veio mãe, do jeitinho que tinha que ser para você, para o seu espírito encarnar aqui na Terra. E a energia, aquela energia, né, daquela atração, seja por amor ou não, aconteceu uma atração ali e ali se fez luz, né? E aí ali se fez a vida. Por isso que eu acho muito lindo, né, quando dizem assim, a mulher vai dar a luz. Sim, gente, é muito lindo. Nós somos seres de luz. Então veja que lindo entender isso, né? Vai dar a luz. Somos luz. Em essência, nós somos luz. Se a gente pegar uma planta, se a gente colocar, tem um aparelho que ele mostra a luz que tem no nosso corpo. É a coisa mais linda. Já tem livros, né? Leia medicina vibracional, leia frequência vibracional, que você vai ver, né? Que a física quântica estuda essa energia. Então, ela estuda a energia e a causa e o efeito. E eu fico até meio besta quando eu começo a falar essas coisas, porque para mim faz total sentido.
Então você olha ali e ali tem um campo de luz, né? Então hoje a ciência, a física quântica, ela já mostra que você é um ser de luz, não tem mais como duvidar disso, né? Então você é luz. E se você é a luz, o seu criador é a luz maior. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência incrível num corpo humano. E você pode criar, você pode ser um criador, você é co-criador. Olha que lindo isso, né? E já que como que a gente entra nessa frequência da cocriação, como se tornar este co-criador? É acordar o seu gigante, é acordar o seu gigante. Veja, a gente tem essas três mentes que eu falei na aula passada: a mente consciente, a mente inconsciente e a mente superior. A gente fica só nesses dois, ó. A maioria das pessoas, né, que não estão ainda buscando despertar da consciência, enfim, cada um tem seu tempo, fica na dualidade, dia e noite, bem e mal. Que mais que tem? Lua e sol. Então fica aqui na dualidade, anjinho e o diabinho, sabe? Então a gente está saindo dessa dualidade, não exatamente saindo, mas o que acontece? Entra um terceiro, ó. Entra um terceiro elemento na história. E quando esse terceiro elemento entra na história, esse terceiro elemento simplesmente só vê as coisas de um jeito diferente, sabe? Então esse terceiro elemento é a sua mente suprema, que eu falei na aula 2, tá? Na aula 2 você pode ir lá assistir e entender sobre essa mente suprema. A mente suprema, ela começa a ver, ela enxerga com outro nível de consciência. Por quê? Porque você expandiu a sua consciência, você sai da dualidade, você sai da Matrix, você começa a transcender os seus níveis de consciência. E aí você começa a se tornar um co-criador consciente. Um co-criador consciente. Você cria infinitas possibilidades. Você lança aquela mensagem do seu pensamento para o universo. E o universo só vai te mostrando. E você sabe fazer a leitura quando você está com a sua mente, com o seu gigante acordado. Então, essa semana do reprogramar, para você entender que você tem uma mente gigante aí dentro de você. Só que talvez esse gigante, como o Golias lá da Bíblia, pode estar dormindo ou está adormecido. E é uma hora de jogar uma pedrinha na cabeça dele. Joga uma pedrinha na cabeça do gigante, revertendo a história, né? Joga uma pedrinha na cabeça do gigante, mas é para acordar o gigante. Acorda o seu gigante. Seu gigante está adormecido? Seu gigante é o seu espírito. Olha que lindo isso. Porque aí quando você se conecta com esse espírito, tudo vem até mim com facilidade, alegria e glória. Você entende por que você está passando por determinada situação e aí você dá até risada. Meu Deus, eu estou passando por isso por causa disso? É. Você se unifica. Sabe, unifica? Você se unifica, você vira um ser unificado, um ser integrado, não mais fragmentado. E aí, você tem o poder de decidir. Lembra o livre-arbítrio? Você tem o poder de decidir. Opa, eu quero acordar esse gigante. Jaqueline, me ajuda a acordar o meu gigante. Eu estou aqui como sua mentora para ajudar você, meu querido, minha querida, a acordar esse gigante e expandir o seu campo de criação, de criatividade, de entendimento, de saúde, de beleza, de energia, vitalidade. A aula hoje é de vitalidade. Você é um ser vital.
Você é um ser vivo. Você é um ser divino, você é um ser de luz. E essa energia é a energia da cocriação. Essa é a energia que todos nós, né, precisamos aprender a conectar de novo, né? E aí existem algumas nomenclaturas para essa energia, né? Alguns dizem libido, alguns dizem elan vital, alguns dizem prana, alguns dizem respiração. Qual que faz sentido para você? Alguns dizem espírito, outros dizem Espírito Santo. Qual faz sentido para você? Para mim faz sentido energia vital. Elan vital. É aquela energia que te formou. A energia da vida, né? Por isso que você é um co-criador. Então, se nós somos filho do Criador, nós somos os co-criadores. Tá fazendo sentido isso, gente? Porque aqui na minha cabeça tem muita informação, né? Eu preciso de alguma forma transmitir essa informação para vocês. Espero que esteja fazendo sentido. Então, assim, no princípio, o que é o princípio? O princípio é a energia. Tá lá o átomo, vamos trazer para a neurociência, para a física quântica. Então, o átomo tá aqui. Então, tudo é energia e tudo está lá vibrando energia. Somos seres vibracionais, estamos vibrando. E aí, de repente, começa a se colocar informação. Tá colocando informação dentro deste campo vibracional. Com essas informações que está vibrando, este campo vai crescendo, aumentando, até que vira uma massa. Lembra? Albert Einstein já dizia que massa é energia ao quadrado. Isso há muitos anos. Então, a física quântica, ela só vem, né, trazendo essas informações através dos anos de estudos, né? Max Planck, né, trouxe para nós aí o estudo da mecânica quântica. Aquilo que você pensa faz com que o átomo direcione aquilo que você pensa está direcionando o átomo no objeto que você está desejando. Por isso que o pensamento tem muito poder. O pensamento cria. O pensamento com o sentimento vira uma informação que se propaga para o universo e daí volta para você em matéria, em pessoas, em situações. Você cria a sua realidade. Você é um co-criador da sua realidade. Então, entender isso com a mecânica quântica e trazer isso para a sua realidade. Pronto, isso é real. E aí, gente, eu tenho sim, muitas experiências para contar de que isso é real. De muitas coisas que eu pensei, o negócio estava ali. De muitas coisas que eu falei, de repente o negócio estava ali na minha frente. Então, o pensamento com o sentimento cria a sua realidade. Precisamos entender essa regrinha básica, porque a gente pode estar criando caos ou a gente pode estar criando coisas boas. Então, como que a gente cria caos? Quando a gente está pensando coisa negativa. Porque quando você pensa em algo negativo, você emana uma energia de emoção negativa. E aí, daqui a pouco, você está atraindo muitas vezes aquilo que você não queria. De repente, você quer saúde, mas você fica pensando na doença. Ai, meu Deus, essa ansiedade, ai, eu sou depressiva. De repente você está depressiva e de repente você está ansioso. Ai, meu Deus, é muito difícil conseguir dinheiro. Aí você emana aquela energia de escassez para o universo. De repente, você está sem dinheiro. E assim é. Agora,
você tem os dois polos, você tem o polo positivo e o polo negativo, e a sua mente consciente, assista a aula 2 para você entender, a sua mente consciente é que decide, eu não quero mais isso, chega, acabou. Você que dá um comando para sua mente, você tem o poder, lembra? Da decisão. E o poder da decisão é importante para cocriação. Então, reprogramar o seu gigante. Reprogramar sua mente inconsciente e acordar o seu gigante. O alinhamento das 3 mentes, né, gente? Como será, então, que faz para se acoplar essa energia vital que é o prana, que é a energia que cocria? Começa com um pensamento. Um pensamento, gente, um pensamento é o necessário. Pedir e vos será dado. Pedir e vos será dado é um pensamento. Só que aquele pensamento ele vai gerar uma emoção. E essa emoção vai gerar uma energia. E essa energia vai direcionar o seu pensamento para o universo. E aí vai, em algum momento, condensar, materializar e voltar para você. Tudo começa no pensamento. Tudo é energia. O seu pensamento é uma energia. Suas emoções são energia. Você é um campo de energia, só que em algum momento essa energia se condensa. Tá, mas aí então eu sou energia, eu sou vibração, eu sou pensamento, eu sou matéria, eu sou tudo isso e eu sou um espírito. Aí você integra, 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 integra. Integra todas as suas consciências. Nós temos vários níveis de consciência. Por isso que muitas pessoas falam despertar da consciência, mas nós temos várias consciências. O poder do agora, o poder de agora, você estar aqui no seu centro, quando você está no seu centro, você consegue entrar em ressonância harmônica com o seu espírito. Aí você começa a acordar o gigante. E aí a hora que o gigante acorda é a hora do show. E aí eu não posso dizer mais, gente, porque você precisa do seu sim. Esse despertar do gigante, ele começa com um sim. Lembra? Livre arbítrio, poder da decisão. E eu só vou ensinar a entrar em contato com esse gigante quem fizer a mentoria, que vai começar no dia 4 de novembro. As pessoas que quiserem aprender a acordar o seu gigante precisa fazer parte dessa comunidade de co-criadores, porque eu vou ensinar como entrar em contato com esse gigante, mas é só para quem dizer sim. Você que tem que sentir se chegou a hora do despertar ou não. Você tem que sentir se é agora. Você tá feliz com a vida que você tá? Você tá feliz com seus relacionamentos? Você tá feliz com a vida que você tem? Se você tá feliz, talvez, né? Agora, não, já que eu não tô feliz, eu sinto um vazio na minha alma, eu sinto depressão, eu sinto ansiedade, meu corpo dói do fio do cabelo, da lombar, dói tudo. Minha família, nada vai pra frente. Eu tô num trabalho que eu detesto, eu não quero mais esse trabalho pra mim. Não consigo ganhar dinheiro, não consigo me colocar em paz com o meu sistema familiar, brigo com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Se mais ou menos você está nisso daqui que eu falei, então dá uma pensada aí, porque essa mentoria é pra você.
Mas depende do seu sim, né? Porque aí vai ser só... Você vai olhar só para a pontinha do iceberg aqui. Vai ter que mergulhar lá no fundo para trazer todas as informações necessárias para mudar esse cenário atual que você está. Mas você não está sozinha, você não está sozinho. Eu sou sua mentora, se assim você desejar. E eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão, vou olhar nos seus olhos, vou dizer: é por aqui. E eu estou contigo. Ok? Então, veja se faz sentido para vocês. Se fizer sentido, domingo começa as inscrições para a mentoria CENIV, esse despertar do gigante dentro de você, tá? E aí você entra em contato comigo e fala: Jaque, eu quero participar deste grupo porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Eu quero mudar, eu quero ser a diferença, eu quero sentir paz, eu quero me equilibrar com o meu sistema, eu quero construir um novo amor. Eu quero curar o meu casamento, eu quero curar a minha vida, eu quero ser feliz. Se tudo isso fizer sentido para você, entra na nossa turma de mentoria, vem fazer parte deste grupo que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, assim como fez diferença na minha vida também. Então eu espero por você. Ó, e amanhã a gente tem a nossa quarta aula. Hoje a gente falou um pouquinho aí sobre o nosso gigante adormecido, mas eu só vou ensinar a acordar esse gigante quem participar da mentoria fechada, ok, gente? Beijo no coração de vocês e amanhã a gente tem mais reprogramar. O que fica de tarefa? O que fica de tarefa hoje é: você está contente com a vida que você está levando? Você sente que tem um rombo aí na sua alma, no seu coração, e está na hora de integrar o seu ser? Então fica aí a reflexão. Hoje você vai refletir, ok? E ó, eu estou aqui, hein? Estou aqui. Beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã.